Como funciona a construção de um sistema de holding familiar aqui no nosso escritório? Como nós construímos todo este sistema de planejamento patrimonial nos nossos moldes? O tema do nosso vídeo de hoje é este: explicar para você os passos de que forma nós disponibilizamos, que nós fazemos a construção de um sistema para as famílias. Antes de eu te explicar como funciona a construção de uma holding familiar, brevemente vou te dizer o que é um sistema de holding familiar. É um sistema de planejamento patrimonial onde nós podemos ter vários objetivos, entre eles evitar o inventário, ter uma grande economia tributária com planejamento tributário e também com uma organização sucessória, um planejamento onde a família sabe para quem esses bens serão destinados no futuro. Então, uma holding familiar, ela não é uma empresa onde nós passamos os bens para lá. Longe disso. Na verdade, a holding é uma ideia, é uma estratégia que nós usamos para que a família, de acordo com as suas necessidades, possa ter um planejamento tributário, planejamento sucessório, uma forma de evitar o inventário e pagar menos tributos. Em resumo, é isso. E para construir uma holding familiar aqui no nosso escritório, nós temos 3 etapas bem distintas, para que você entenda cada uma delas e para que cada uma delas serve, é exatamente o que eu vou te explicar agora. Nós começamos a construir um sistema de holding familiar através de uma sessão de viabilidade. Como é que funciona? O que é essa sessão de viabilidade? É um momento fundamental no início, o primeiro grande passo em direção à holding. A sessão de viabilidade, ela acontece primeiro de forma presencial ou através da internet. O cliente pode estar em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo fora do território nacional. Enfim, nós podemos abranger uma dimensão territorial enorme. Então, a sessão de viabilidade é um momento onde nós nos encontramos com a família. E a família nos contando toda a sua formatação familiar, quantos filhos tem, qual o regime de casamentos, se tem filhos oriundos de outros relacionamentos, enfim, uma infinidade de situações concretas que a gente só descobre mesmo neste primeiro e grande encontro que é a sessão de viabilidade. A família também nos fala sobre a constituição do seu patrimônio, se tem bens imóveis, se é dinheiro, se tem investimentos, enfim, como que o patrimônio da família está distribuído, se ele está constituído. Porque os bens imóveis, por exemplo, podem ter irregularidades imobiliárias, pode não estar averbada uma casa, pode ter apenas um contrato de compra e venda, ou até uma cessão de direitos de propriedade ou até de direitos possessórios. São várias situações que nós precisamos entender para criar a estratégia certa e de que modo nós vamos construir a holding. Bom, a sessão de viabilidade ela tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E neste encontro nós precisamos sair dali com uma ideia concreta daquilo que nós vamos começar a colocar no projeto, que é a etapa número 2 da construção de uma holding, o croquis estrutural. Bom, o croquis estrutural, ele é a maneira como nós vamos colocar toda essa estratégia que nós conversamos na sessão de viabilidade dentro de um projeto. Este projeto é exatamente como funcionaria o projeto de uma casa. Nós precisamos saber onde vamos construir, com quais ferramentas, com quais materiais nós teremos para construir esse projeto. Ou seja, nós teremos imóveis, nós vamos ter bens móveis, dinheiro, o que nós vamos ter para colocar ali dentro? E qual vai ser o ambiente? O ambiente seria mais ou menos como é o terreno, né? O lote onde isso seria construído, trazendo uma analogia para a engenharia, a construção civil. Então, na nossa construção deste projeto, que é o croquis estrutural, nós precisamos ter uma estratégia bem clara. Qual é o formato da família que nós vamos colocar? O que a família nos falou na sessão de viabilidade? Como é que o patrimônio vai ser distribuído? E tudo isso vai para o papel, vai para dentro deste projeto. Nós vamos poder apresentar para a família este projeto e ela vai enxergar as várias possibilidades de construir uma holding, os modelos possíveis, em que locais essas empresas ou empresa que vai ter dentro do sistema podem ser constituídas, e de que forma nós vamos colocar o patrimônio, quem serão os controladores, os administradores, tudo isso vai ficar dentro do projeto. E principalmente neste projeto a família vai enxergar
quais serão os custos de construir uma holding, quanto que vai gastar, qual será o valor dos honorários, quanto vai pagar de imposto, os valores gastos na junta comercial, no registro de imóveis, enfim, a totalidade dos gastos que a família vai ter, que eu nem chamo de gastos, mas sim de um investimento para construir o planejamento patrimonial. E ao final disso, quando nós tivermos esse croquis estrutural, o projeto feito, pronto, e nós apresentamos para a família, então eles vão poder enxergar as várias possibilidades de construir um sistema de holding e também os custos envolvidos. E a partir disso, a família decide o que vai construir. E aí sim, nós passamos para a terceira e decisiva fase da holding familiar, que é a execução do projeto. Um projeto que já tem na sua elaboração toda aquela estratégia que foi sendo construída desde a sessão de viabilidade. Na execução da holding, aí sim, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a empresa ou as empresas, nós vamos passar os bens imóveis para dentro da célula cofre, que é assim como nós chamamos, onde ficam os imóveis. Nós vamos colocar lá quem são os administradores, nós vamos trazer os herdeiros ou os filhos, aquelas pessoas que serão os destinatários dos maiores benefícios da holding. Então, nós vamos começar os atos constitutivos da holding familiar. Abrir a empresa ou as empresas na junta comercial, fazer as informações para o município. Junto à prefeitura, vamos pedir o alvará de localização. Nós também iremos buscar as informações da família junto à Receita Federal. Todos os atos constitutivos da holding familiar estarão elaborados dentro do croquis estrutural. E a partir deste projeto é onde nós faremos todos os passos, toda a execução. Desde a abertura de empresas, as consultas nos órgãos oficiais, para que ao final disso o patrimônio esteja dentro do sistema, para que os herdeiros, os beneficiários estejam ali, dono das suas cotas, que o controle e a reserva do usufruto também estejam ali com os donos do patrimônio. E lá no futuro, quando os filhos, aqueles beneficiários, receberem o bastão, ou seja, quando os pais não estiverem mais aqui e que eles serão os controladores da holding, esteja tudo pronto e funcionando para que a holding realmente exerça o papel, a função para a qual ela foi construída, que ela foi elaborada desde aquela estratégia inicial. Através dessas três etapas, a sessão de viabilidade, o croquis e depois a execução do projeto, são as etapas que nós temos aqui no escritório e que nós construímos um sistema de holding familiar. Essas são as etapas e o formato, a maneira como nós construímos uma holding familiar. Talvez você não esteja habituado com essas informações ou não conheça essas etapas, porque elas são muito particulares aqui do nosso sistema que nós elaboramos. Então talvez você tenha ouvido ou visto pela internet outras formas, como por exemplo, baixe aqui um contrato social de holding, clique nesse botão e veja como seria o seu planejamento patrimonial. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque um planejamento patrimonial bem feito, ele vai proteger os seus bens, vai garantir o seu legado e que o seu patrimônio chegue de forma íntegra, intacta até os seus filhos. Porém, baixar um contrato social na internet ou mesmo abrir uma empresa, colocar patrimônio para lá, isso não é uma holding. Então você precisa ter muito cuidado com isso. E nós nos preocupamos com essa situação porque a gente sempre tenta levar para as pessoas uma informação mais precisa possível, para que elas entendam que uma holding familiar ela não cai do céu. Não é com o clicar de um botão que um sistema de planejamento ele vai acontecer. Precisa de etapas responsáveis e cuidadosas para que um projeto ele seja realmente muito bem executado. E através deste formato, do modelo que nós temos aqui no nosso escritório, todas as holdings que nós construímos, com características diferentes para as famílias, elas acabam tendo uma funcionalidade, uma efetividade muito grande e cumpre com o papel para o qual ela foi construída. Portanto, esta é a forma como nós construímos uma holding familiar aqui no escritório. E eu espero, sinceramente, que este conteúdo seja válido para você e que isso ajude você a ter mais informações e como se constrói, como é que é o formato, as etapas da construção de um planejamento patrimonial de uma holding. Se você gostou, então curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, envie também para mais pessoas que precisam escutar informações sobre este tema muito importante. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.